Bom, gente, bom dia. A nossa aula de hoje, do dia 1º de junho, a gente vai continuar no tema que a gente estava na semana passada, que é trabalhando com numerais. E o tema da nossa aula de hoje é praticando com numerais. Então, o que eu queria dizer para vocês agora é para a gente relembrar o que eu tinha dito na semana passada para vocês, certo? A respeito de numerais, dos 3 tipos de numerais que eu coloquei para vocês. Primeiro, numeral, né? Numeral é o que, gente? Numeral é a palavra que quantifica seres ou indica a posição de alguma coisa em uma determinada ordem, certo? E eu dei 3 tipos de numerais para vocês, que foram os numerais: numeral cardinal, numeral ordinal e numeral fracionário, certo? Coloquei esses 3 tipos de numerais para vocês: cardinal, ordinal e fracionário. Os cardinais, gente, a gente tem como exemplos o que? 1, 2, 3 e etc. Quais são esses numerais? Então, eles nomeiam apenas os seres, por exemplo. Quando eu digo, por exemplo, você conhece a história dos 2 fulanos, por exemplo, ali? Quando eu disse 2 fulanos, o que eu quis dizer? Esse 2 é um numeral cardinal, 2 fulanos, certo? Se eu fosse agora, no caso dos ordinais, o que eu estaria fazendo? Quando eu vou colocar uma ordem de alguma coisa, por exemplo, fulano chegou em primeiro lugar, Joaquim chegou em segundo lugar. Eu estou fazendo o quê? Ordem. Então, esses numerais são ordinais. Então, primeiro, segundo, terceiro, etc, né? E os numerais fracionários, eles indicam o quê? Eles indicam proporção, certo? Relacionada à quantidade. Então, se eu digo, por exemplo, comi metade de uma pizza, eu estou me referindo a quê? A uma fração, a uma parte dessa pizza. Então, isso é numeral fracionário. Então, metade, por exemplo, 1/3, 1/5, e assim vai. Então são esses os 3 tipos de numerais que eu coloquei aqui para vocês. Queria falar mais um pouquinho ainda a respeito desses numerais que vai ter na nossa atividade também, que vai ser, por exemplo, quando eu digo estou no século, por exemplo, aqui, ó, estou no século 16, certo? No século 16. Se eu fosse dizer para vocês, por exemplo, se eu fosse dizer para vocês, por exemplo, estou no século oitavo, olha a diferença aqui, ó, 16, e ao invés de dizer século 8, eu disse século oitavo. Qual que é a diferença aqui, gente? Quando eu for designar papas, isso eu já coloquei na aula de vocês semana passada também, reis, imperadores, séculos, partes em que eu divido uma obra, até o 10º eu vou usar ordinais. E a partir do 10º eu vou usar o que? Cardinais. Então, se eu for dizer século 2, vou dizer século segundo, século terceiro, século quarto, século nono. Se eu chegar no século 10, eu vou dizer século 10 e não século 10º, certo? Então, até o 10 eu uso os numerais ordinais. A partir do 10 eu vou usar o que? Numerais cardinais. Então, se eu for designar também leis, decretos, portarias e for dizer artigo 1º, certo? E não artigo 1, certo? E se eu for dizer artigo 10, eu falo 10 e não 10º, certo? Então, até o nono, de 1 a 9, ordinais. A partir do 10 são cardinais, tá bom? Era isso que eu queria dizer para vocês nessa aulinha aqui de numerais, tá? Tenham um bom dia.